Olá, eu gostaria de responder a uma pergunta que muitas vezes nós ouvimos. E essa mesma pergunta também foi feita ao apóstolo Paulo, que é a seguinte: como ressuscitam os mortos? É uma pergunta muito interessante, tem gente que tem muitas dúvidas. E a palavra de Deus nos traz, assim, essa revelação, como ressuscitam os mortos. Paulo começa a dizer aqui na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 31, mais ou menos, ele começa a explicar de que maneira ressuscitam os mortos. E ele usa assim as coisas simples para a gente entender. Ele começa dizendo assim, que existem vários tipos de carne, né? A carne dos homens, a sua carne, né? A carne dos homens. Tem a carne das aves, a carne dos animais, a carne dos peixes, né? Tem gente que prefere comer peixe, né? Evita a carne vermelha. Enfim, existem vários tipos de carne, né? Então, a carne do homem, a carne das aves, a carne dos animais, a carne dos peixes. E ele começa a dizer, ele faz essa introdução para dizer que existe também um outro tipo de carne que eu e você não conhecemos, que é uma carne especial, espiritual, uma carne onde o cristão, quando ressuscitar, a pergunta é essa: como é que os mortos ressuscitam, né? Então, o cristão irá ressuscitar e terá uma carne diferente, exatamente como o corpo de Jesus ele é hoje. É uma carne incorruptível, uma carne que já foi revestida de imortalidade. Então, é uma carne diferente da carne dos peixes, dos animais, das aves e do próprio homem. É outro tipo de carne. E ainda nesse capítulo 15, lá a partir do versículo 50, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos dá mais uma revelação de como é que ressuscitam os mortos. Como é que vai ser isso? Você sabe que quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó, né? A palavra de Deus se cumprindo. Então você tem que sepultar o morto, né? Mas o cristianismo, nós cremos que não existe outra vida, até porque lá em Hebreus 9:27 está escrito que ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez. Depois disso, o juízo. Então, o cristianismo lança por terra qualquer outra possibilidade. Não existe outra vida, não existe. É uma vida só. O homem está ordenado a morrer apenas uma só vez, depois disso vem o juízo. Então a pessoa morre e fica aguardando o dia da ressurreição. A ressurreição do povo de Deus, aquele que um dia aceitou o presente de Deus, que é a salvação, perdão dos seus pecados, e futuramente, que é uma outra fase, haverá a ressurreição dos mortos e ímpios, aqueles que se esqueceram de Deus, aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo. Mas voltando aqui ao assunto da ressurreição dos mortos, dos crentes, dos cristãos, nós receberemos um novo corpo. E aqui no capítulo 15, a partir do versículo 50, o apóstolo Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos irão passar pela morte física. E ele diz que o reino de Deus não pode entrar nem carne nem sangue, ou seja, esse corpo ele não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo tem que passar por uma transformação. Então ele diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos. É algo muito rápido, é sobrenatural. Então esse corpo hoje que é corruptível, que morre, que envelhece, que adoece, né? Então esse corpo vai passar por uma transformação e ele vai ser revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. E aí sim, nós estaremos para sempre com o Senhor, nosso Criador. Vai ser algo assim, sobrenatural, fantástico. E se você crê em Jesus, se você confiar a sua vida para Ele, entregar para Ele e aceitar esse perdão que Ele está te oferecendo, você vai ressuscitar também do pó da terra e terá um corpo perfeito, semelhante ao corpo de Jesus. Um corpo revestido de uma outra carne,
que nós não conhecemos. Não é carne humana, nem de ave, nem de peixe, nem de animal, mas uma carne espiritual semelhante ao corpo de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero que você, sim, creia nessa palavra para que você possa receber, ressuscitado do pó da terra, e receber um novo corpo para morar no céu. Em nome de Jesus. Amém.